Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos dar sequência aí às aulas da banca CESP, ok? Pensando em você que vai prestar concurso para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Nós sabemos o quanto a banca CESP é temida aí pelos candidatos, ok? Mas a nossa ideia aqui, gente, é dar as pistas necessárias para que as questões formuladas para essa banca deixem de ser um bicho de sete cabeças para vocês e, pelo menos no que diz respeito à língua portuguesa, vocês possam chegar o mais perto possível de gabaritar a prova, fechar a prova de língua portuguesa, ok? Vamos ver se as nossas dicas são úteis para vocês aí atingirem esse objetivo, ok? Então vamos começar aí com a questão de número 1, galera. Temos aí um texto, né? Como eu já disse na videoaula anterior, muito importante na banca CESP saber relacionar o comando da questão com o conteúdo do texto, ok? Nem sempre é possível fazer a questão sem ler o texto. Aliás, não é esse o procedimento que a gente recomenda a vocês, ok? Sempre que estiverem lendo o comando da questão, vejam como ela está lá no texto, para evitar surpresas e pegadinhas, ok? Então, vamos dar uma lidinha rápida aqui no texto, ok? Que diz o seguinte: o acesso à educação é fundamental para que todos possam intervir de modo consciente na esfera pública, participar plenamente da vida cultural e contribuir com o seu trabalho para a satisfação das necessidades básicas e a melhoria das condições de vida da sociedade. Entretanto, em pleno século XXI, o Brasil ainda possui um enorme contingente de cidadãos privados do mais elementar direito ou da educação. O Censo Demográfico de 2010 contabilizou 13,9 milhões de jovens e adultos com idade superior a 15 anos que declararam não saber ler ou escrever. Ao longo das últimas décadas, o Brasil consolidou uma consciência social do direito à educação na infância, mas ainda não construiu uma cultura do direito à educação ao longo de toda a vida. Assim, é comum que pais com baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso a um ensino de qualidade, sem reivindicar para si mesmos o direito que lhes foi violado. Entretanto, não é raro que pessoas com escolaridade elevada permaneçam alheias ao fato de que estão cercadas por adultos e que a pobreza e o trabalho precoce afastaram da escola, ou que tem precário manejo da leitura, da escrita e do cálculo matemático. Qual o sentido da expressão alheias ao fato? Pessoal, eu posso conhecer o sentido, nem olhei o texto, vou marcar. Não façam isso. Vamos lá na linha 18, e vamos ver como é que essa questão aparece lá. Então tenho aqui, entretanto, não é raro que pessoas com escolaridade elevada permaneçam alheias ao fato de que estão cercadas por adultos que a pobreza e o trabalho precoce afastaram da escola. Ora, o alheias aqui é atentas, indiferentes, responsáveis, entristecidas ou preocupados. Vão ser indiferentes, não vão estar dando bola, ok? Não vão estar ligadas nisso, né? Estão indiferentes, ok? Se estivessem ligados, teriam atentos ou preocupados, ok? O item A ou E, ok? Mas estão alheias, não estão dando importância. Então, são indiferentes aí ao fato, ok? Então, na questão número 1, resposta letra B. Questão 2, temos aí um outro texto, né? Vamos lá. Exatos 35 anos de o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionar a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, em 1996, João Goulart, então recém-alçado à presidência do país sob o arranjo do parlamentarismo, promulgou a primeira LDB brasileira. A assinatura de Goulart saiu estampada no Diário Oficial da União em 21 de dezembro de 1961, mais de 13 anos após a apresentação do primeiro projeto da Lei Educacional ao Parlamento brasileiro. Nesse longo intervalo entre a apresentação do anteprojeto enviado à Câmara dos Deputados em outubro de 1948 pelo então ministro da Educação Clemente Mariani e sua aprovação, 9 diferentes cidadãos sentaram-se na cadeira do presidente da República. A história dessa longa tramitação revela facetas e intenções não só da educação nacional, mas do Brasil como um todo.
Então, o que a questão está pedindo? No texto, o termo a primeira LDB brasileira exerce função sintática de quê? Como eu falei já, gente, análise sintática também é um dos pontos mais cobrados na CESP, seja sintaxe do período composto, seja sintaxe do período simples, que é o que está sendo cobrado aqui. Vamos lá, na linha 5, ó, eu tenho aqui, ó, promulgou a primeira LDB brasileira. Ora, quem promulga, promulga alguma coisa. Ok? O que foi promulgado? A primeira LDB. Então, isso aqui, ó, é o objeto direto do verbo promulgar, porque quem promulga, promulga alguma coisa, verbo transitivo direto. Então, resposta aqui, ó, letra C, questão clássica de análise sintática, pessoal. Ok? Nenhuma dificuldade extra aí que não seja conhecer análise sintática. Vamos lá na questão número 3, continuando o mesmo texto. A vírgula poderia ser omitida sem acarretar incorreção logo após o que, certo? Então, gente, a vírgula só pode ser omitida nas situações em que não há inversão na ordem dos termos, ok? Então, o que vai acontecer? Vamos olhar aqui no item A, ó, que eu tenho o LDB na linha 3. Tem aqui, ó, LDB em 1996. Essa vírgula aqui que ele está fazendo referência. Ó. O que vai acontecer? Okay? Eu poderia tirar essa vírgula aqui. Repare que essa vírgula aqui ela está isolando o adjunto adverbial que vem no final da sentença. Ok? Então, o que vai acontecer, pessoal? Como o adjunto adverbial não foi deslocado, porque a posição natural dele é o fim da sentença, então nós podemos tirar essa vírgula aqui sem maiores problemas. Então, a resposta aqui, ó, é letra A. Posso tirar na linha 3 aqui do jungular? Não, porque senão você não vai isolar o aposto, que é o termo que vem depois aqui. Ó. O aposto tem de estar isolado por vírgula. Okay? Se você tira essa vírgula, você deixa de isolar o aposto. Esse aqui, ó, dá para tirar essa vírgula aqui? Não, porque senão todo esse adjunto grande que vem aqui vai ficar misturado com o que vem antes. E aí você não vai saber onde começa um e o outro, ok? Então, vai dar incorreção sim. Uma aprovação na linha 13, né? Esse nome aqui, ó, vamos aqui na linha 13, se se tira essa vírgula aqui, idem, ok? Todo esse pedaço aqui que vem depois, ó, vai se confundir com o primeiro lá em cima e vai dar problema aí para vocês, ok? E no último item aqui, ó, no nacional, na linha 15, ok? Eu coloco uma vírgula aqui isolando a oração adversativa que vem depois, ok? Então, a única aqui que poderia ser trocada, gente, é de fato a primeira na letra A, ok? Questão de número 4, né? Mais uma questão de reescrita. Eu tenho destacado para vocês que esse é o tipo de questão mais frequente aí na CESP, ok? De reescrita. Tem que prestar atenção para não perder nem o sentido, nem alterar a correção do texto, certo? Então, como vai ficar aí mantido, gente? O trecho em questão é: esses aspectos produzem resultados contrários aos esperados pelo cidadão, como, por exemplo, a lentidão dos processos. Ok? Fosse reescrito, e aqui ele está dando uma dica, o que está alterando é a pontuação. Então, vamos ver lá onde a pontuação ficou correta. No item A, nós temos: esses aspectos produzem resultados contrários aos esperados pelo cidadão, como, por exemplo, a lentidão dos processos. Aqui, gente, o por exemplo tem de estar isolado por vírgula, porque é uma expressão intercalada. Porque sempre que eu intercalo uma expressão, eu tenho que isolar essa expressão por vírgula. Ok? A expressão completa não é o como, por exemplo. Tá? É o como e o por exemplo. Ok? No item B, eu tenho: esses aspectos produzem resultados contrários aos esperados pelo cidadão, como a lentidão dos processos, por exemplo. Então, esse trecho aqui, ó, não precisa isolar por vírgula, até poderia ter uma vírgula aqui, mas não obrigatório, ok? E o por exemplo deslocado para o final, lá,
continua isolado por vírgula. Então, o correto aqui, ó, item B, certo? O grande drama com esse tipo de questão, gente, é que vírgula é um troço muito pequenininho. A gente lendo a questão ali, não vê uma vírgula, acha que vê. Tem que prestar atenção, ok, gente? Para não cometer problemas, tá? Aqui, por exemplo, no item C, ó, faltou a vírgula, tá? Isolando, por exemplo, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, no item D, vou marcar aqui, ó, o por exemplo ficou sem vírgula, tá? E aqui tem vírgula demais. Veja, ó, a vírgula separando o agente da passiva do seu verbo. Não poderia, ok? Então, essa vírgula aqui está demais e é o único erro, tá? Então, muita atenção, muita calma nessa hora com essas questões de reescrita. Vamos lá para a última questão do dia. Segundo o texto, o modelo burocrático é incompreendido pelos leigos. Por quê? Ok? Apresenta mais pontos positivos do que negativos, vem sendo substituído por novos modelos de administração, é um conceito jurídico antiquado formulado por Max Weber, né? Ou constitui o modelo mais eficiente de administração na modernidade. Ok? Qual é a resposta aqui, gente? Então, nós temos o modelo burocrático é incompreendido pelo leigo, né? O leigo dá o seu pitaco aqui, né? Sobre, ok? Mas não quer dizer, não está dizendo aqui que ele seja incompreendido, tá? Apresenta mais pontos positivos do que negativos. Não, ele tem pontos positivos, né, e pontos negativos, mas não há assim uma distinção. É um conceito jurídico antigo, vem sendo substituído por novos modelos de administração, sim, né? Pode colocar, porque tem aqui, final, novos modelos de estruturas burocráticas alternativos ao modelo weberiano têm sido experimentados, ok? Vêm sendo testados, mas não exatamente substituídos, ok? Então, a melhor resposta aqui, gente, vai ser justamente, ó, constitui o modelo mais eficiente de administração na modernidade, porque é aquilo que foi defendido pelo Max Weber, né, o grande sociólogo aí. Esse é um tipo de questão, ok? Em geral, né, bem típico aí de interpretação de textos, ok, gente? E não apresenta maiores dificuldades. A gente encerra a videoaula de hoje, pessoal, esperando ter sido útil para vocês aí compreenderem um pouquinho das questões da banca CESP, Universidade de Brasília. Vamos continuar durante a semana aí lançando outras questões até o dia da prova, outros vídeos também comentando questões. Por enquanto, estamos aí nas questões de múltipla escolha tradicionais, mas em breve vamos comentar as temidas questões de verdadeiro e falso, ok? Vocês vão ver que não é tão difícil assim, ok? Galera, eu me despeço de vocês por aqui, um abração e até lá.